Fala pessoal, tudo bem com vocês? Carlos Adriano aqui e hoje eu estou com uma aula um pouquinho mais teórica. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Windows Internals, tá? E para a gente que está estudando sobre engenharia reversa, ainda mais no Windows, é necessário que a gente conheça o sistema operacional que a gente está lidando, tá? Até para a gente aumentar as possibilidades é, de desafios que a gente vai começar a fazer aqui nos vídeos do canal. Antes de iniciar o conteúdo aqui em si, eu quero já deixar claro que eu vou estar passando um overview sobre o Windows Internals. Então, passando aqui para o nosso querido diagrama, vocês vão ver que essa aula é um pouquinho de cada livro desse aqui citado, né? Então, temos sistemas operacionais modernos de Andrew Tannenbaum e temos aí também dois livros do Windows Internals, parte 1, parte 2, tá? Então, essa aula ela tá bem completinha. Eu acredito que eu vou estar trazendo para vocês o básico que você tem que saber do Windows para começar a fazer alguma coisa realmente avançada ali em engenharia reversa. Mas eu super recomendo vocês a fazerem a leitura desses três livros, tá? Ainda mais se você quiser se aprofundar no sistema operacional Windows. O sistema operacional Windows como um todo é um conglomerado, é um Frankenstein de código, tá? A gente tem código aí de 1900 e bolinha que nunca mais foi mexido, então é um projeto gigantesco e só para vocês terem uma ideia, lendo esses livros ainda tem coisa que não é documentada. Cada livro desse tem aí as suas 600, 500 páginas, então só para vocês terem uma ideia do tamanho do sistema operacional. Dito isso, dito isso, vamos focar aqui no nosso diagrama. Bem, hoje eu estou fazendo uma aula um pouquinho mais diferente, tá? Estou trazendo um formato diferente daquele slide da primeira vez, algo mais dinâmico, tá? Que eu vejo que é necessário, né, para eu poder explicar para vocês esse conteúdo que é massivo. Bem, no universo do sistema operacional Windows, o processador opera como um agente duplo, beleza? Alternando entre dois modos distintos, que é o modo usuário, beleza? E eu vou até ligar o meu laser aqui, que é o modo usuário e o modo kernel, tá bom? Mas por quê? Por que essa divisão, tá? Simples, simples. No modo usuário, residem os aplicativos que você usa no dia a dia, como navegadores, editores de textos e jogos. Este é um ambiente protegido, onde o sistema operacional ele limita o acesso direto ao hardware, beleza? Isso é feito para garantir a estabilidade. Um aplicativo problemático no modo usuário pode ser fechado sem afetar o sistema como um todo, beleza? Já o modo kernel é onde o sistema operacional mesmo habita. Aqui o Windows tem acesso irrestrito ao hardware do computador, componentes críticos do sistema, como o gerenciador de memória, o scheduler de processos, os drivers de dispositivo. É, Esses itens operam neste modo aqui. Quando um aplicativo precisa realizar uma tarefa que requer acesso ao hardware, como escrever um arquivo no disco, ele vai solicitar, beleza, para o kernel, para então fazer isso no seu nome. Então, aqui, nesse pequeno diagrama, nessa pequena imagem, a gente pode ter uma ideia de como o sistema operacional em si funciona, a cadeia de execução dele todo. Aqui em processos de usuário, temos os nossos programas, aplicativos em si rodando, como calculadora, Notepad, Google Chrome, por aí vai. Esses apps, programas irão requerer ações das DLLs do subsistema, que são as DLLs que possuem funções da API do Windows.
Um exemplo disso seria a DLL kernel 32, que exporta funções do CreateFile da API do Windows, tá bom? Outras DLLs comuns também são é, o NTDLL, o ADV API, User 32, enfim. E é exatamente aqui que entra o que eu comentei em aulas anteriores sobre o NTDLL. Essa DLL é a camada mais baixa disponível no modo de usuário, por isso vemos ela sendo chamada no debugger. É uma DLL especial que cria a transição de modo de usuário para o modo kernel. Isso na literatura nós geralmente chamamos de API nativa ou NT API. NT API, por aí vai, em inglês, em português. E por último aqui nessa imagem, a gente tem o kernel, tá? Onde o Windows ele chama outros drives e módulos disponíveis no modo kernel para concluir as tarefas em si. O kernel do Windows é parcialmente armazenado em um arquivo chamado NTOSKRNL. Eu não sei como pronuncia isso aqui, mas eu chutaria que é Native Operational System Kernel. Daí você vai chegar para mim e falar, Carlos, ok, entendi como seria o fluxo ali, mas pode me dar um exemplo? Então, meus jovens padawans, vamos pro exemplo aqui, ó. Vamos dizer que você está analisando um software, um malware, que utiliza a chamada OpenFile para abrir um arquivo. Então, o fluxo ele vai ser da seguinte forma: ele começa com o aplicativo do usuário chamando a função do OpenFile, do WinAPI, que está disponível no kernel 32.dll, e em seguida o OpenFile ele vai chamar uma função do NTAPI equivalente, que vai ser o NT OpenFile, beleza? Que é fornecida por meio da NTDLL. E aí a NTDLL em seguida executa instruções em assembly para arquiteturas ali de 32 bits ele usará o syscenter e para 64 bits ele vai usar o syscall, beleza? Transferir, que será responsável por transferir a execução para o modo kernel. A NTDLL, então, ela é usada pelo kernel, que chama drivers e módulos do mesmo para executar, tá bom? A tarefa solicitada. Enfim, então o fluxo é esse. Call OpenFile vai passar para o kernel 32, que vai chamar o OpenFile API, e daí vai se conectar no NTDLL para chamar a função equivalente do OpenFile aqui, que é o NT OpenFile. Vai usar, possivelmente, um syscall ou um syscenter, né? Depende da arquitetura. Vai passar para o kernel e o kernel vai resolver todas as tarefas que foram solicitadas. Uma curiosidade interessante a ser citada é que esse processo necessariamente não precisa ser feito utilizando as APIs do Windows ali, né? Você pode utilizar as funções diretamente da NTDLL, né? Que a gente chama de syscalls ali, diretamente, sem problema nenhum. Todavia, eles não estão oficialmente documentados pela Microsoft. Então, se mudar, você vai ter que, né, customizar seu código, atualizá-lo. Então não é uma boa prática usar diretamente. Sempre utilize as APIs do Windows, tá bom? Mas caso você esteja desenvolvendo um malware, utilizar essas calls são bem benéficas até para dar bypass em alguns antivírus, ok? E aí aqui do lado eu coloquei algumas referências, tá? Do OpenFile, a sintaxe dele utilizando a API do Windows, e depois como fica quando é utilizado o NT OpenFile aqui, tá? Então vocês podem ver, ó, tem várias flagzinhas aqui que são utilizadas nessa função. Isso aqui é traduzido para isso aqui no final. Beleza, vocês já entenderam como funciona o fluxo de execução de uma função. Então, vamos falar um pouquinho sobre memória, tá bom? Nos sistemas operacionais de hoje, a memória utilizada pelos processos não corresponde diretamente à memória física, ou seja, à memória RAM. Ao invés disso, usamos o que chamamos de endereços de memória virtual,
Mas por que essa complexidade aqui? A resposta ela é bem simples, tá bom, pessoal? É economizar ao máximo a memória física disponível. A memória virtual permite que endereços utilizados pelos processos sejam mapeados para endereços na memória física, mas não para por aí, tá? Ela também pode ser armazenada em disco. Graças a essa abordagem, é possível para múltiplos processos compartilharem o mesmo endereço físico, sendo cada um com seu próprio endereço de memória virtual único. E para que tudo isso aqui aconteça, é utilizado um conceito chamado paginação ou paging, onde se divide a memória em pedaços ou páginas, né, de 4 KB cada, e essa técnica ela vai permitir que o sistema operacional gerencie a memória de forma mais eficiente, facilitando o mapeamento entre a memória virtual e a memória física. Isso permite que os sistemas operacionais eles otimizem o uso da memória física, tá bom? Armazenando partes não utilizadas de programas em disco, liberando assim RAM para outras tarefas. Além disso, facilita a execução segura de múltiplos programas, garantindo que eles não interfiram uns nos outros. E essas páginas, tá? Elas podem estar em 3 estados. Free, né, que a página ela não é comprometida nem reservada, ela não vai estar acessível ao processo, então ela estará disponível para ser reservada, confirmada ou simultaneamente reservada ou confirmada ali, tá? A tentativa de ler ou gravar em uma page dessa pode resultar em uma exceção de violação de acesso. Outro estado que a gente também tem é o reserved, que é a página ela foi reservada para o futuro. O intervalo de endereços utilizados não pode ser usado por outras funções de alocação, beleza? A página ela não vai estar acessível e não possui armazenamento físico associado a ela. Já o committed, a página ela vai estar ali acessível e o acesso ele é controlado por uma das constantes de proteção que a gente vai falar agorinha, em seguida, e o sistema inicializa e carrega cada committed na memória física somente durante a primeira tentativa, beleza? De leitura e gravação nessa page. Então, quando o processo termina, o sistema libera o armazenamento para as pages committed. E depois de decidido os estados das pages, elas precisam ser agregadas. Elas precisam ter agregadas a elas uma opção de proteção definida. E a lista de constantes dessas proteções, ela é gigantesca, tá? Aqui, ó, a gente tem várias constantes aqui. Eu super recomendo vocês fazerem a leitura de cada uma e entenderem como funciona. Mas podemos citar aqui alguns exemplos, como a page no access, beleza? Que desativa todo o acesso à região de pages committed, onde uma tentativa de ler, gravar ou executar a região comprometida resultará também em uma violação de acesso. E aí a gente também tem esse outro exemplo aqui que eu trouxe, que foi o Page Read Only, que permite acesso somente à leitura da região committed, dessas pages. Uma tentativa de gravar na região comprometida resulta também em uma violação de acesso. E as proteções, elas não se limitam apenas às pages, tá? Elas se estendem à memória em si também. Então, sistemas operacionais modernos, como o Windows, geralmente possuem proteções de memórias integradas para impedir explorações de ataques. Nesse contexto, a gente pode citar até duas aqui, que é a Data Execution Prevention, que é um recurso de proteção de memória em nível de sistema, já integrado ao sistema operacional, que está presente a partir do Windows XP e o Windows Server 2003. Outra proteção muito conhecida também é o ASLR, né, que é o Address Space Layout Randomization,
que é nada mais nada menos do que uma técnica de proteção de memória que ela é usada para evitar a exploração de vulnerabilidade de buffer de memory, tá ligado? O que o ASLR faz é organizar aleatoriamente as posições de espaço de endereço das principais áreas de dados de um processo, incluindo a base do executável e as posições da pilha, RIP e bibliotecas. Isso acaba dificultando muito o trabalho de engenharia reversa. E quando se trata de memória, eu deixei algumas funções mais utilizadas. Então sempre fique de olho no debugger, porque você vai encontrar essas funções e você pode ter certeza que são utilizadas para manipulação de memória. E para você brincar com a memória do Windows, independente de qual função for usada para alocar memória, ela terá uma função de desalocação de memória correspondente. Então, se a gente tem aqui, ó, por exemplo, o alloking com uma alloc aqui, para você limpar essa memória depois, você vai ter que usar o free. Se você usar o heap alloc para alocar a memória, você tem que usar o heap free, tá? Para limpá-la. E aqui é a mesma coisa com local alloc, você vai ter que usar o local free. Então o processo é sempre esse: aloca a memória, escreve no buffer e depois limpa a memória e volta tudo de novo. Então, toda vez que você for fazer alguma coisa, você tem que alocar a memória, você tem que escrever dentro dessa memória, depois você tem que limpar ela. E esse é o ciclo de um sistema operacional moderno. Então, eu vou deixar de tarefinha de casa para vocês, tá? Pesquisarem qual que é a diferença de cada função aqui, qual que é a diferença entre as três. Então, depois da gente falar sobre esses temas abordados, de todos esses itens, eu acredito que o último tópico básico que qualquer pessoa que estiver fazendo engenharia reversa no Windows tem que entender é sobre os processos do Windows mesmo, tá? Então, o que que é um processo, né? Um processo ele vai ser um aplicativo ou programa em execução na máquina ali, tá bom? Aonde o mesmo pode ser ali iniciado pelo usuário ou pelo próprio sistema em si. O mesmo vai consumir recursos do computador, como memória, espaço em disco e tempo de processador para concluir uma tarefa. Aqui a gente tem uma imagem de uma ferramenta que é o Process Hacker, aonde conseguimos visualizar e manipular os processos e threads. Os processos do Windows são compostos de um ou mais threads em execução simultaneamente. Então, uma thread é um conjunto de instruções que podem ser executadas de forma independente dentro de um processo. As threads dentro de um processo podem se comunicar também e compartilhar dados entre si. Os processos do Windows também usam memória para armazenar dados de instruções, tá bom? Então a memória ela é alocada para um processo quando ele é criado e a quantidade alocada pode ser definida pelo próprio processo. O sistema operacional ele gerencia a memória usando memória virtual e física, como eu já expliquei anteriormente aqui atrás. Esses espaços de endereços virtuais são divididos em pages que são então alocadas aí em processos. E quando se trata de processos, também temos diferentes tipos de memória aqui. A private memory ela vai ser ali dedicada a um único processo e não pode ser compartilhada por outros processos. Esse tipo de memória ela é usado para armazenar dados específicos. A mapped memory ou memória mapeada pode ser compartilhada entre dois ou mais processos e geralmente é usado para compartilhar dados entre processos, como bibliotecas compartilhadas, arquivos compartilhados. A memória mapeada ela é visível para os outros processos, mas está protegida contra modificação. A image memory ela está relacionada a arquivos de DLL carregados no espaço de endereço de um processo. Mas tudo isso citado não fica de forma solta. Tudo tem um padrão, tá, pessoal? E quando se trata de processos, temos o PEB, né, que é o Process Environment Block,
que é nada mais nada menos do que uma estrutura de dados, como a gente pode ver aqui, e aqui também, ó, no site. Ó, estrutura de dados, que contém informações sobre o processo, como seus parâmetros, informações de inicialização, informações de RIP alocadas, DLL carregadas, entre muitas outras coisas. Ele é usado pelo sistema operacional para armazenar informações sobre os processos em execução e é usado pelo carregador do Windows para iniciar aplicativos. Ele também armazena informações sobre o processo, como o ID do processo, né, o PID, e o caminho para o executável em si. Cada processo criado possui sua própria estrutura de dados, que conterá o próprio conjunto de informações sobre ele. E aqui, como eu disse, a gente tem a estrutura dele em C. E de todas essas informações aqui, a gente tem alguns pontos importantes, né? Que são o LDR, o bin debugged, o process parameter, esse ATL chunk slist ptr, o post process init routine e o section ID. O LDR em si, ele é usado para controlar as DLLs carregadas no processo. Ele pode ser aproveitado para encontrar o endereço base de uma DLL específica, bem como quais funções residem em seu espaço de memória. O bin debugged, em minha opinião, é o mais importante que você tem que prestar atenção, tá bom? Ele é um sinalizador na estrutura do PEB que indica se o processo ele está sendo debugado ou não por meio de true false, né, 0 ou 1. E muitos softwares e malwares verificam essa flag aqui para identificar se estão sendo debugados ou se está rolando engenharia reversa, né? Então, só de você conectar ele num debugger, você já vai ver que se você extrair a estrutura do PEB, e eu vou fazer isso junto com vocês ali no computador, vocês vão ver que vai aparecer true, né, 1. E isso para um desenvolvedor de malware já é sinônimo de parar a execução do malware em si, porque ele sabe que está sendo analisado. O process parameter, ele contém os parâmetros da linha de comando passados ao processo quando criado, tá? Então você vai ver ali os parâmetros em si que estão sendo utilizados. Já o ATL chunk slist ptr, eles são usados para chamar funções que são implementadas em um espaço de endereço diferente. Geralmente representam funções exportadas de um arquivo DLL. Você vai ver isso aqui, por exemplo, sendo utilizado em DLLs hide loading, entre outras técnicas utilizando DLLs, tá? Em malwares. O Post Process Init Routine ele pode ser usado para executar quaisquer tarefas de inicialização adicionais e necessárias para o processo. Não tem muita informação em si. E o Section ID, ele é o Section ID, né? Ele serve para rastrear a atividade do usuário durante a sessão. De todos esses aqui, pessoal, o mais importante, na minha opinião, é o bin debugged, porque é o mais comum de você ver os desenvolvedores de malware utilizando para identificar ambientes de debugging, ok? De engenharia reversa. Então vou mostrar para vocês no computador ali. Então já aqui no Windows junto comigo, a gente vai abrir um projetinho que eu fiz agora de madrugada, né? Eu tô gravando isso às 3 horas da manhã. Na verdade, 4 horas da manhã, acabei de ver. E eu fiz esse programinha porque, assim, você tem várias formas de você pegar aquela estrutura do PEB, ou PAB, não sei como fala em inglês. E você pode utilizar aquela estrutura para você identificar, né, se o malware ou se o software ele está identificando que está sendo debugado. Você pode também manipular isso no momento da execução em si, tá? Mas isso eu vou deixar de tarefa de casa para vocês. Então, você pode ver essa estrutura do PEB utilizando o Process Hacker, utilizando o x64dbg, só que eu tomei a liberdade de fazer um programa em C++, tá? E ele vai estar disponível para você no link abaixo. E eu quero que você faça esse exercício de ler o código e entender como ele funciona, tá? Ele é muito simples, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vou abrir aqui o projeto.
Eu chamei ele aqui de PEB Extractor. E tá tudo documentado bonitinho, tá bom? Tomei a liberdade de deixar tudo bem documentado para você ler. Resumidamente, para a gente fazer isso aqui funcionar, eu tenho que chegar aqui no meu. Então, para fazer isso aqui funcionar, eu tenho que chegar aqui no x64dbg. Então, a gente vai abrir ele aqui. Vamos abrir aqui. Eu vou abrir o último binário que a gente analisou, que é o get.exe, né? No caso, para vocês vai estar como 02. Deixa eu dar um open nele aqui. E eu já vou rodar ele aqui, né? A gente saiu do NTDLL. E aí eu vou rodar aqui. Já tem alguns breakpoints da aula anterior, tá? Mas eu só tô carregando ele em memória mesmo, beleza? E aí ele já está carregado em memória. Então a gente vai usar o nosso PEB Extractor, tá bom? Ele vai pegar todos esses campos aqui que foram citados na aula e vai mostrar pra gente. Então vamos rodar ele aqui. A gente vai rodar, beleza. Ele listou pra gente aqui os PIDs dos processos. No caso a gente quer esse aqui, né? Que é o RE Class, que é o nosso querido exe que a gente está debugando aqui. Então a gente vai vir aqui e vai, por exemplo, digitar o número dele, que é 4388. Beleza, ele extraiu para mim aqui então. E a gente já pode ver que a segunda flag, que é a mais importante que eu falei para vocês, já está aqui setada como um true, né? Então ele já identificou sendo debugado. E é algo do Windows em si, não é algo que você coloca no seu programa obrigatoriamente. Você tem funções no Windows que você faz isso, mas por padrão ele já faz isso sozinho. Mas tem como você manipular isso, entendeu? Então, às vezes você faz meio que a gente chama de modificador, né? Modifier, que é um programa que vai estar manipulando o PEB em tempo real, entendeu? A gente vê isso muito, por exemplo, em projetos de sandbox online. Então, possivelmente, o NRun utiliza esse tipo de tecnologia. E, assim, tecnologia é uma palavra muito forte. É só um programa, um programa em C++, um driver, algo do gênero, instalado no sistema operacional para fazer essa manipulação. Você não precisa de nada muito avançado, entendeu? Você já deixa configurado na máquina e daí, independente de qual for o binário que esteja rodando, sempre vai setar como false essa segunda flag aqui, que é o bin debugged. Debugged. Olha só o inglêsão. Mas é isso. Então, de trabalhinho de casa, eu sugiro que você estude mais sobre cada campo desse, tá? Tente, leia aqui, né? Obviamente, esse programa em C que eu fiz e tal. Quero que você leia, que você entenda o que eu fiz aqui, que tá utilizando muita API do Windows para pegar essas informações. Resumidamente, o programa ele gira em torno dessa função aqui, que é a NT Carry Information Process, para pegar a informação dos processos, tá bom? Para pegar esses campos aqui. Mas eu lanço um desafio para você. Pegue essa informação utilizando o Process Hacker ou o próprio x64dbg, né? Ou no caso x32 aqui, né? E a gente está analisando um arquivo de 32 bits. Para arquitetura de 32 bits. Então fica de tarefa de casa para vocês, tá bom? Então, novamente, por favor, essa aula ela é muito básica. Eu vou abordar outros modos, como, por exemplo, o registro do Windows, a parte de defesa, mais para frente, porque são módulos muito específicos e eu quero entrar no detalhe. Então, hoje foi meio que um overview do que vocês precisam saber para se aprofundar no Windows em si. Mas, por favor, leiam esses 3 livros. Eles vão abrir a mente de vocês sobre os sistemas operacionais como um todo e o Windows, tá? Esse primeiro aqui você vai usar para sua vida toda, independente do sistema operacional que você esteja trabalhando ali, seja Windows, Linux, seja Android, que tá me ajudando muito, é os mesmos conceitos, tá, pessoal? Então, leiam esses 3 livros que eu tenho certeza que vai agregar muito no conhecimento de vocês.